Para hoje nós vamos lendo 2 Coríntios, então quero orar com vocês e iniciarmos a nossa leitura. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, louvar ao Senhor pelo seu imenso amor, pelo seu ousado amor, amor esse que nos constrange e nos dá uma nova oportunidade a cada dia, a cada manhã. Louvamos ao Senhor por essas oportunidades e te rendemos gratidão, Senhor. Pai, obrigado por estar aqui para ler a tua palavra, que o Senhor venha estar conosco, repreendendo toda a falha de conexão, de áudio e vídeo, que tudo venha ocorrer bem para a glória do nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Esteja conosco nessa leitura, pegamos nas tuas mãos nosso país, nossa nação chamada Brasil, que o Senhor possa governar essa nação com tuas mãos poderosas, com teu amor ousado. Essa nação venha ser impactada pelo teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos para a nossa leitura hoje de 2 Coríntios. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 13. Vamos lá para a nossa leitura. Ontem nós lemos 1 Coríntios e ontem nós lemos Romanos. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios. Então vamos para a nossa leitura. 2 Coríntios. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Pai de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do nosso consolo com o qual nós somos confortados por Deus. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes de sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença da morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e a quem confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajuntando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho de nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversão no mundo e mais abundantemente convosco, porque não vos escrevemos nenhuma das outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis. Eu confio que vós a reconheceis até o fim. Como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso dia, sois o nosso no dia de hoje. E nessa confiança eu propus anteriormente ir até vocês, para que tivesses um segundo benefício, e de passar por vós, por toda a Macedônia, e novamente retornar à Macedônia e ir convosco, e ser conduzido por vós no caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade, ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim, e não, não.
Mas, como Deus é verdadeiro, nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas ele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e porque ele é o amém, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabeleceste convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito, do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, vos para vos poupar ainda não fui para Coríntios. Não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores da vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Mas, capítulo 2. Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que que foi entristecido por mim? Eu vos escrevi isto mesmo a vós, para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, para que conheceis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. Mas, se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhes e confortá-los, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele, e para este fim também vos escrevi, para saber de vós, por esta prova, os seus obedientes em todas as coisas. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque eu perdoei alguma coisa a quem perdoei. Por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre vós, porque não ignoramos os seus objetivos. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentei-me dele, parti dali para a Macedônia. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e fez manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar, porque somos para Deus como uma doce fragrância de Cristo, para nós que somos salvos e nós que perecemos, e nós que são salvos e nós que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus. Mas, como sinceridade, como Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque vós sois manifestantes declarados para ser carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. E qual também fez capazes para ser ministros do Novo Testamento na terra, mas do Espírito, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam completar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque, se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória, porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tem glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então
que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido, mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto de leitura do Velho Testamento. Véu que está aniquilado com Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converteram ao Senhor, o véu foi retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo reunido as coisas escondidas por desonestidade, não andemos em astúcia nem em manipulação a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para eles que estão perdidos. Mas Deus, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós mesmos somos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nosso coração, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus, e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados, ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos representará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça, por meio da ação da graça de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Nós olhamos para as coisas que se veem, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se não veem são temporais, mas as coisas que se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Por isso, gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa, que é do céu. Se é isso que estão vestidos, capítulo 5, versículo 4. Se é isso que estando vestidos nós formos achados nus, porque nós que estamos neste tabernáculo gememos sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que quando habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para que, quer presentes ou quer ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas só manifestos a Deus. Somos manifestos a Deus, e eu confio também que somos feitos manifestos na vossa consciência. Porque não recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião
para que vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois se estamos loucos é para Deus, se estamos sóbrios é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por todos e ressuscitou. Portanto, daqui em diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecimento de Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as nossas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconciliastes com Deus. Portanto, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo de número 6. Irmã Judete, Shalom, bom dia, graça e paz. Matias, bom dia, meu irmão, paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor. Capítulo de número 6, 2 Coríntios, capítulo 6. Obrigado pela presença de vocês aí, pela parceria de todos os dias. Deus abençoe. Estou aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios. Então, nós, como colaboradores dele, rogamos-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, aos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, e na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio de honra e de desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a vossa boca está aberta para vós, o vosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disso, eu falo com os meus filhos, sejais vós também dilatados, não estáis unidos em um jugo desigual com os incrédulos, pois que o companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que a comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivo. Como disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o Deus, seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, amados, essa promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso por vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações, para morrer e viver conosco. Grande é a minha ousadia no falar conosco, grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por lutas, por fora lutas, por dentro temores.
Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito, e não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito, porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, porque por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não que fostes de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebestes dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Por isto mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu, sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejos veementes, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provaste ser inocente nessas questões. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto, sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o Espírito foi renovado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não me envergonho, mas com todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo que nós nos gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós e em todas as coisas. Capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição e abundância de sua alegria, e a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, que estavam dispostos de si mesmo, orando com muita súplica, que recebemos o dom e assumimos a comunhão da ministração para com os santos. E isso lhes fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo desejamos de Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Portanto, assim como abundeis em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento, em toda a diligência, em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade de vosso amor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis rico. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós que começastes há um ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o que já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isso para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados, mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve sobras, e o que pouco colheu não teve falta. Mas graças a Deus que pôs os mesmos cuidados sinceros no coração de Tito por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós.
enviamos com ele o irmão, cujo louvor no Evangelho está presente em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós para a glória do nosso Senhor e a declaração da sua mente disposta. Evitando isso, que algum homem se culpe por esta abundância que é ministrada por nós, porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, e ele é meu companheiro e colaborador para convosco, ou se os irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrei-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa alegria em seu favor. 9. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza da vossa mente, da qual me glorio de vós como os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há quase há um ano, e o vosso zelo tem estimado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para que não dizamos vós, não fôssemos envergonhados dessa maneira, dessa mesma glória confiante. Portanto, achei necessário expor os irmãos para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa recompensa, da qual fostes fortificado antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isso, o que semeia com moderação também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Capítulo 9, versículo 9. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente, ao que semeia também ministre o pão para o alimento, e o que multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade, o qual fez através de nós ação de graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Pois, pela experiência dessa administração, eles glorificavam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens, e pela oração por vós, ansiando por vós por causa da superior graça de Deus em vós. Graças a Deus por seu dom inefável. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, e eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não sejais necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerrearemos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todos os pensamentos e obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior, segundo se algum homem confia em si mesmo que ele é de Cristo, pense por isso, mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque embora eu me glorie um pouco mais de nossa autoridade, o qual o Senhor nos deu para edificação e para a vossa destruição, eu não me envergonharei, para que não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas. Porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua esperança de corpo é fraca, e o seu discurso desprezível. Considere o tal isso, que assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações, quando estivermos presentes.
porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, não são sábios, porque não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos, porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não fôssemos alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nós trabalhamos nos trabalhos dos outros homens, antes tendo a esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes das coisas na área de outros, que já estavam preparadas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. Quisera Deus vós suportasseis um pouco de minha loucura, mas de fato me suportais, porque tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino, porque vos desposei como um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mensagens sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, e se receberdes outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós podeis suportar. Portanto, suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos, mas, embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento. Mas nós temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura, eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosseis exaltado, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos vieram da Macedônia, supriram em todas as coisas, me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedira de gloriar nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo. Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço, farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, e no que eles se gloriam, sejamos achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nessa confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque suportais os tolos alegremente, sendo-vos sensatos. Porque sois sofredores. Se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face, para vergonha minha eu digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos. Mas aquilo em que alguém é ousado, falo totalmente. Eu também sou ousado. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São a semente de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas, e uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos que da minha própria nação,
em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco, eu não sou fraco. Quem está ofendido, eu não me inflamo. Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei Arestas guardou a cidade dos Damascenos com uma guarnição, desejos de me prenderem. E por uma janela dentro de um cesto fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Capítulo 12. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. De tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho. Que nenhum homem pense de mim acima do que você vê em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exalte acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espírito na carne, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Para essas coisas, por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições de Cristo, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compelistes. Porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos, pois em que ereis inferiores a outras igrejas. É certo que eu mesmo não fui um fardo. Perdoe-me este erro. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto vos tomei como astúcia. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andemos nós mesmos, não andemos no mesmo espírito, não andemos nos mesmos passos. Novamente penseis vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo perante Deus, mas sabemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como eu quereria, e não serei encontrado por vós como querereis. De que alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que, quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Esta é a terceira vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente, vos predigo, como quando estava presente em uma segunda vez, e estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram
e a todos os outros, que, se for novamente, não lhes pouparei. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Desculpa, perdão. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque não somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-os a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pereçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós sois fortes, e desejamos também por isso a vossa perfeição. Portanto, eu escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação e não para destruição. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sedes de bom conforto, sedes de uma somente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Todos os santos os saúdam, a igreja do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Glória a Deus. Concluindo aí mais um livro, né? Que bom ler a palavra do Senhor como prioridade do nosso dia. Deus seja louvado. Então é isso. Deus abençoe. Um grande abraço a vocês. Fique com Deus. E em nome de Jesus, brigadão. Fique com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo, de coração. Sou muito grato por vocês terem vindo aqui participar da leitura da palavra do Senhor conosco. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus aí.